As histórias de vida são feitas de trajetória e uma das nossas formas de compartilhar com você nessa nossa missão pública de rádio, TV, pela emissora legislativa, é contar histórias. Porque a nossa ideia no Câmara Livre é de que você veja os nossos personagens comunitários além daquela representação que você outorgou no dia a dia. É lógico que eu me refiro aos parlamentares que você escolheu nas urnas, mas você conhece a história dos personagens que estão militando nos interesses públicos da vida da cidade fora desse círculo, ou você, como nós, nos encontramos por aí ao longo dessa história? Vamos recortar um pouco sobre Luiz Eduardo Penteado Borgo. Obrigado por nos ajudar. Penteado. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Eu acho muito importante as pessoas conhecerem esse lado. Às vezes o cidadão acompanha pela TV Câmara ou pela imprensa um lado nosso um pouquinho mais combativo, mais forte, mas não sabe o que está por trás daquilo e às vezes o porquê que a gente cobra tanto. Tem um histórico, tem um passado, tem um motivo, sempre tem um porquê e essa é uma ótima oportunidade a gente acabar passando para a população. Borgo, todos temos uma passagem, mas eu me refiro a outras ainda, lá da infância, por alguma razão. Não sei se você foi com 7 anos, com 11 anos, isso é com você, mas é uma memória afetiva de infância. Se é um cheiro, se é um gosto, se é um lugar, é com você. O que ele vem de bate-pronto agora como memória afetiva? Nelson, eu tenho 2 passagens que me marcaram demais. Uma boa e uma não tão boa, ruim. A boa foi os meus filhos. Eu tenho 2 filhos de 10 anos, é um casal de gêmeos. Nós adotamos quando eles tinham 8 meses de idade. E nós entramos na fila de adoção e a ligação veio do fórum da Sônia, da assistente social. Só que eu não tinha esperança nenhuma que conseguiria adotar, porque em Bauru tinha uma máfia aqui em Bauru, a verdade é essa, e as crianças, a fila não andava. Até que o doutor Ubirajara, juiz da infância e da juventude, fez um trabalho magnífico, belíssimo. Eu até encontrei com o doutor Ubirajara esse tempo atrás, ele viu o tamanho das crianças, ele ficou até emocionado. E graças ao trabalho do doutor Ubirajara, essa fila começou a andar. Só que eu não tinha esperança. Quando eu entrei na fila de adoção, eu e minha esposa, né, nós entramos, eu fiz as contas, assim, vi um amigo meu, quanto tempo que ele estava, qual que era o lugar dele na fila, quanto tempo ele ficou, né? Eu calculei, eu falei, nós vamos conseguir adotar quando eu tiver 80 anos de idade. Então eu não tinha esperança. Até que um dia eu estou lá em casa, eu tinha um escritório, estava na minha casa, e a Sônia do fórum me ligou. E eu falei, e aí, Soninha, tudo bem? Chegou meu filho? Brincando, não tinha esperança, nem passava pela minha cabeça. Nelson, ela falou assim, você que vai me dizer. Poxa vida. Eu comecei a tremer, até agora, amigo, começa até a suar a mão. Sim? Eu comecei a tremer, dor de barriga, porque você imagina, as pessoas ficam 9 meses uma gestação, elas se programam. Eu costumo brincar que eu passei ali como se fosse uma gestação da minha esposa, né, em frações de segundos. Aí eu falei, como assim, Sônia, você está falando sério? Ela falou, são 2. Aí eu falei, são meus filhos, nossos filhos? Ela falou, então, você que vai dizer se vocês vão querer. Eu falei, não, se for nosso, já está certo, está tudo certo legalmente. Ela falou, está tudo certo. Eu falei, então não é questão de querer. Deus são nossos filhos, não tem que ver, não é assim. Eu falei, como é que faz? Ela falou, vocês vão ter que ir lá na Fundato, ver as crianças, tal, esperar mais a burocracia que tinha que acertar. Aí liguei para minha esposa. Minha esposa estava trabalhando, eu falei, Má, você está de pé? Você está sentada? Ela falou, por quê? Eu falei, senta. Ela, o que está acontecendo? Eu falei, você já está sentada? Ela falou, tô. Eu falei, parabéns, mamãe, nossos filhos chegaram. Poxa. Então Tinha que ser sentado mesmo, lógico. Foi uma emoção e... Bom, essa foi, acho que a parte que até hoje é o que me toca demais, tá? Eu tenho um amor pelas minhas crianças, é uma coisa... Não sei, não dá para explicar. Quem é pai e mãe sabe, né?
como é que é esse amor. E uma parte que eu não vou falar assim, óbvio, foi muito triste, né? Mas eu vejo o falecimento do meu pai. Meu pai era um grande amigo, irmão, companheiro. Meu pai era tudo. Eu conversava com meu pai 10 vezes por dia. E eu ia pelo menos uma vez na casa dele. Meu pai morreu com 65 anos de idade. E aquilo lá, eu confesso para você, Nelson, ele morreu acho que 27 de novembro de 2020. Deu uns 15 dias ali, 10 dias, 15 dias, depois da eleição. E eu confesso para você que até hoje eu não parei para entender o que aconteceu. Sabe? Para mim é um trauma tão grande pelo amor, o carinho, a amizade. Meu pai ele ia comigo em reunião de partido, ele estava no serviço, trabalhamos juntos. É difícil. Eu confesso que até hoje eu não entendi direito. Ele teve uma hepatite C. E a hepatite C é uma doença que ela é silenciosa. Muitas pessoas, na década aí de 70, de 80, que às vezes faziam transfusão de sangue, que não tinham o exame para hepatite C, muitas pessoas foram contaminadas com esse vírus. E ele é silencioso, ele vem trabalhando no fígado e vem corroendo e vai causando fibroses no fígado. E no caso do meu pai, deu o que os médicos chamam, né, de hipertensão portal, que é dificuldade de acesso do sangue pelo fígado para fazer a filtragem. Com isso aí dá uma pressão, né, na artéria, que é a hipertensão portal. E no caso do meu pai, ele desenvolveu um problema muito grave, que ele vomitava e evacuava sangue a cada 3, 4 meses. Para você ter uma ideia, eu fui, além de tudo que eu já fiz, eu fui puxador de samba na Coroa Imperial do Geisel. Sim, sim. E eu estava lá num ensaio, cantando aquela barulheira. A hora que eu peguei o telefone, Nelson, tinha umas 20 ligações da minha esposa. Ali me deu um frio na barriga, né? Falei, alguma coisa muito séria aconteceu. Liguei para minha mulher, falei, o que está acontecendo? Ela falou, seu pai, cheguei em casa aqui, porque ia meu pai, ia minha mulher, meu irmão, tudo lá para o ensaio. E minha mulher falou, chegamos aqui em casa, seu pai vomitando sangue, tá pálido, tá ruim, e a gente está levando ele para um hospital particular, que não tinha plano de saúde, né, para um convênio. Eu falei, pode levar, leva, vamos ver o que vai acontecer. Chegou lá, liguei para um amigo meu que é gastro, expliquei para ele, ele falou assim, você quer salvar a vida do seu pai? Porque nós somos hospital, né, a gente não tem dinheiro. Lembra que 2020 era pandemia. Não, mas isso aí eu tô falando... Para as pessoas entenderem aí a questão do desfecho, né? Sim, mas isso ainda quando tá aconteceu, eu estou há 10, 12 anos lá atrás. Ok. Aí ele vomitando sangue, foi para o hospital, bom, enfim, conseguiram fazer o procedimento. Depois ele veio para o hospital estadual e durante esses 10 anos aí, até chegar no falecimento dele da pandemia, a cada 3, 4 meses ele ou vomitava ou evacuava sangue. Entendi. E aí não tinha plano de saúde, tinha que sair correndo atrás do hospital, e ação judicial para interná-lo, imprensa. Eu já cheguei da voz de prisão para médico lá dentro do hospital estadual, porque chegava lá com meu pai vomitando sangue, os atendentes, aqui não é um hospital de portas abertas. Eu falava, mas tá risco de morrer, não existe isso. Então, quer dizer, passou a eleição, depois de 10, 15 dias, meu pai faleceu, vomitando sangue, no pronto-socorro. Ele veio falecer no hospital estadual. Tá. Mas demorou para fazer a endoscopia dele. Dava para ter salvado meu pai. Então ele já estava nessa Mas trajetória aí. eu costumo pensar assim, ele cumpriu a missão dele. Tanto comigo quanto meus irmãos, que todos estudaram, a gente está lutando aí na vida. Mas é uma parte que machuca, e muito, muito. O que você foi fazer em 2002, naquelas fases de jovem, né, da descoberta? O Zuborgo é muito jovem, então falar jovem fica repetitivo. Mas lá no Belém do Pará, porque as pessoas falam de mudanças de vida. Então nisso, quando você falou, que eu falei, opa, pera lá, não é ir aqui, sair de Itaberá e vir para Bauru, embora seja bastante, é ir lá para Belém do Pará. Acho que em 2000, eu fiquei 17 anos no PSDB, né, que era o partido de oposição. Hoje a gente conhece esse Teatro das Tesouras, mas é bom. o PSDB era oposição à época ao PT, pelo menos é o que a gente tinha, né?
E eu fiquei 17 anos no PSDB. Eu fazia estágio na CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Entrei em 99, em 2000, acho que foi a eleição municipal. O Pedro Tobias era o candidato do nosso partido. E o gerente, à época, era o Bush. O pessoal via aquele velhinho, uma carinha rosada, cabelinho branquinho, e falava, nossa, que amor. Meu Deus do céu, lá dentro era bravo. O Hélio era presidente, era coordenador regional do PSDB. O candidato que estava coligado com o PSDB era o Pedro Tobias. Portanto, ele teria que apoiar o Pedro. Mas não, ele foi apoiar o Tugan Gerami, que era concorrente. Eu apoiei o Pedro para prefeito. Bom, moral da história, terminou a campanha, o Pedro perdeu, o Hélio Busch mandou embora da CDHU. E eu não venho de berço de ouro. Ali meus pais estavam separados. O que eu ganhava na CDHU sustentava a minha casa e não ajudava meu pai. Ainda liguei para minha esposa uma vez e falei assim, olha, eu vou ser mandado embora, só que eu não vou abrir mão do meu ideal. Minha mulher falou, faz o que está no seu coração. Eu segui o que eu acreditava e fui mandado embora. Mandado embora, cheguei, certo dia conversando com o Mussa Tobias. O Mussa tinha um carinho grande por mim, era bacana isso aí. Eu com 21, 22 anos, ele via eu brigando, lutando ali. E aí eu conversei com o Mussa, falei, seu Mussa, eu estou procurando emprego, eu tenho minha casa para sustentar, tenho a casa do meu pai, eu fui mandado embora, poxa, perseguição. Aí eu lembro que ele falou assim com o charutão dele, Eduardo, vou chamar, você vai ser chefe de expediente meu aqui na Sucast. Aí, aos 22 anos de idade, cheguei para ele e falei assim, seu Mussa, vou fazer diferente, o senhor não tem algum lugar, algum outro lugar, eu estou querendo dar uma descansada, eu estou mudar um pouco de vida, vai. Trocar de ar. Não tem alguma cidade para eu ir, algum estado para eu ir, para eu representar a empresa? Eu costumo falar que eu dei uma trucada. Aí ele pegou e falou assim, olha, sul e sudeste está completo. Norte e nordeste você escolhe. Aí eu digo que ele meteu um 6. Aí eu peguei e falei assim, não, já que o senhor está me dando essa oportunidade, o senhor escolhe e vê onde precisa de gente de confiança para eu ir. Aí eu digo que eu taquei o 9. Boa. Ele virou para mim e falou, então você vai para Belém do Pará. 12. Aí eu peguei e falei assim, eu vou. Tá fechado. Aí ele falou, calma, calma. Aí ele, 22 anos, 23 anos de idade, né, nossa? Aí ele falou, não, calma, calma, que aí a vida muda. Aí eu nunca tinha entrado no avião. Até hoje eu tenho pânico, eu tenho pavor de... Nossa, só de saber que eu vou ter que entrar no avião, já começo a ter... Ok. Tem que tomar um Guaraná antes, senão eu não consigo entrar. E aí eu falei pro moço, falei, tá bom, eu vou. Ele falou, não, pera um pouquinho. Tava ali no final do ano, ele falou, deixa passar o final do ano, carnaval. Pensa nisso aí, conversa com a sua família, porque vai mudar bastante. Se for isso mesmo, você vem e a gente vai trabalhar. Bom, resumindo, voltei lá depois do carnaval, entrei no avião. Minha sogra, o meu sogro é falecido, né, mas ele veio do Peru. A minha sogra morava aqui em Bauru, com a minha mulher, com uma cunhada, porque a outra morava em Recife. Então a cunhada que é médica, formada aqui em Prudente. Mas ela casou com o Pedro Paulo, que é um dentista que veio de Pernambuco, da universidade que ele trabalhava lá. Veio fazer o mestrado e o doutorado na USP e teve que voltar. Tá. No que ele voltou, minha cunhada foi junto. Só que na época era para minha mulher, minha sogra e minha outra cunhada também, tudo para Recife. No que eu apareci, minha mulher ficou comigo e aí... Mas quando eu fui para Belém, acertei com a minha esposa e falou, vai para sua mãe, fica um mês lá, até eu acertar apartamento, acertar a vida, depois você volta. Nós fomos até São Paulo, chegou em São Paulo, minha mulher pegou um voo para Recife ou um para Belém. Nelson, eu não lembro de ter visto minha mulher no avião, que eu fui tremendo. Sim. Orando daqui em São Paulo e tremia. E... Chegou em São Paulo, minha mulher que conta que eu cheguei para ela, dei um beijo, eu falei, tchau, mano. Deu um beijo e eu fui para Belém. E tem uma história até engraçada, que chegando em Belém do Pará, ele pousa ali na Bahia, acho que no eu não lembro se é Guajará, Baía do Guajará, não lembro direito. Tá. Mas eu sei que o aeroporto é bem do lado assim do rio, e o avião era um Airbus 320, o Airbus descendo assim, e eu sentado assim no corredor, e tinha dois rapazes assim tomando uísque, ouvindo som e curtindo e tal, e eu olhava de um lado, cara, água. Olha, isso depois de passar, acho que 3 horas só orando.
Só, meu Deus do céu, Pai Nosso. Sim. E o avião descendo, cara, e eu olhava pro lado de lá do avião da janelinha, água. Do outro lado, água. E o avião descendo e água, até que eu não aguentei. Catei no carro, falei, cadê a porra desse aeroporto? Aí os caras falaram, não, calma, que é bem na Bahia. Ele, calma, fica tranquilo. Santos Dumont, Rio de Janeiro, cara. Cara, eu desci do avião, primeiro que você desce é aquele bafo, né? Belém é quente, barbaridade. A vontade que eu tinha de fazer igual o Papa. De, sabe, ajoelhar e beijar o chão. Aí fui lá, comecei a me virar, fiquei 1 ano e meio lá em Belém. Foi quando o Mussa Tobias teve o problema de saúde dele, que estava muito mal. E a produção da empresa na época, ela supria todos os estados, tudo, mas lá para Belém, como a gente estava desbravando, né? Está muito fraco o trabalho lá. Eu não consegui ter o retorno. Então eu vendia lá, fazia as vendas, abria distribuidora lá com... não eu, mas... Sim, fazer a expansão. E não teve a produção para entregar. Até que... Pra você ter uma ideia, lá em Belém, eu participei da campanha política do Simão Jatene. O chefe de gabinete do governo do estado do Pará, ele ia na minha casa. Aliás, acho que era o secretário do chefe de gabinete, enfim, estava na chefia de gabinete, que era o Karim Zaidan. E eu amizade com o cara, ele ia na minha casa tomar vinho, eu ia no palácio, o pessoal até da portaria do palácio lá do governador já me conhecia. Então, quer dizer, eu entrei ali também na política, tá no sangue, a gente gosta, né? Aí esses problemas teve na empresa, eu falei pra minha esposa, vamos voltar? Porque pelo menos agora eu tô vendendo, tá indo bem. Senão daqui a pouco vão parar de comprar de mim, eu não vou ter, aí eu volto por baixo. Voltei para cá, conversei com o Vinícius, filho do Mussa, fiquei um tempo em Campinas, eles me colocaram como vendedor lá e tal, mas não adianta, vendas não é minha praia. Entendi. Eu se eu tiver que vender essa gravata para você não... Eu vou ter que doar ainda capaz de eu dar um dinheiro para você. Mas voltou para terminar o curso de Direito aqui, então. Só para entender. Faculdade de Direito, voltei. Eu tinha terminado o 3º ano. E aqui eu terminei o 4º e o 5º ano. Na IT. E aí, 4º e 5º ano eu estudei muito. Porque eu sabia que eu tinha que passar na OAB. Voltei para a CDHU fazer o estágio. Que aí o Ladeira foi Carlos Roberto Ladeira, foi vereador aqui em Bauru, um dos maiores oradores que nós tivemos aqui. E eu trabalhei durante 2 anos primeiro, fui para Belém, depois mais 2 anos lá na CDHU com Ladeira. E eu aprendi muito, muito. Tanto na área política, na estratégia política. Ladeira sempre foi um grande estrategista que me ensinou bastante. E ali na CDHU, já afiliado, tinha me filiado ao PSDB em 96. E ali faculdade de Direito e a política. Só que a faculdade de Direito, Nelson, pra você ter uma ideia, 4º ano eu estudei barbaridade. E sempre assim, né? Devia 1 ano, depois parcelava, negociava, entrava com a ação, sempre brigando. Nunca foi. Quando eu voltei de Belém, para você ter uma ideia, eu consegui comprar um carro lá, um Gol antigo, né? No que eu vim para cá, eu vendi o carro, porque eu estava devendo na IT, então eu voltei para pagar. Eu lembro, Nelson, eu fui de shorts, eu estava com um saco plástico assim, que eu coloquei dentro dos shorts assim, com um monte de nota de 20, eu tinha 6 mil reais, que era o valor do carro que eu tinha vendido. Eu cheguei lá na IT e falei assim, olha, tá aqui, ó, peguei o saco com nota de 20 reais, de 6 mil, falei, tá aqui, ó, quanto que eu devo? 6.350, alguma coisa assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fui para Belém do Pará. E eu fui para lá mesmo para poder fazer minha faculdade, para terminar a faculdade. Sim. Eu falei, eu fui para Belém do Pará, eu estou voltando aqui, é 6.350, estou com 6 mil reais. Não, é 6.350. Eu falei, não acredito. E não tinha mais de onde pegar dinheiro. Porque era aquilo que eu tinha vendido. Eu tinha juntado também, acho que eu tinha pedido dinheiro para um, para o outro. Enfim, eu não tinha mais de onde arrancar dinheiro. E eu precisava para estudar mais, acho que 300 e poucos reais. Eu falei, não acredito. Estava eu e minha esposa, que ela me acompanhou. Eu fui num barzinho ali da frente da IT, mas desiludido, sabe? Falei, não é possível. Peguei o dinheiro, falei, dá uma tubaína e uma coxinha. Peguei, tô comendo. O cara me deu troco. Cara,
é por Deus. O cara me deu o troco. Eu peguei uma moeda ali, acho que uma nota, sei lá, eu joguei, sabe aquelas maquininhas de caça-níquel? Caiu os R$350. Puta merda. Por isso que eu falo, eu tinha que escrever um livro para mostrar o que aconteceu na minha vida. Eu peguei, quando eu comecei a chorar, eu falei, pô, é um sinal. Catei aquelas moedas lá, coloquei tudo num saco, depois que eu contei, que eu vi, voltei para Haiti. Eu voltei grande, né? Falei, tá aqui, ó. Faz minha matrícula. Aí estudei o quarto ano. Estudei o quarto ano, fiquei devendo de novo. Tinha minha casa para sustentar, tinha a casa do meu pai, pagava uma parcela, não pagava a outra, pedia desconto, ninguém dava, né? Porque eu disputava a eleição para centro acadêmico, eu cobrava que tinha que ter uma biblioteca no prédio de direito da IT, porque era determinação do MEC. O pessoal ficava meio bravo comigo. De vez em quando eu ia lá, o professor Mauro levava uma bandejinha de doce de leite para ver se amolecia o coração dele, para ele me dar um desconto. Aí, quinto ano, Nelson. Quinto ano era o último, só que eu tinha 2 matérias ainda para fazer. Se eu fizer... E eu devendo, quarto ano. Fui lá, fiz uma renegociação, fiquei em dia, mais quinto ano. Eu falei, eu vou ter que terminar nesse ano, porque senão no outro ano eu não vou conseguir fazer matrícula. Falei, a dívida que vai ficar eu pago depois, eu parcelo. Mas se eu não pagar o que eu estou devendo aqui, vai chegar no final do ano, não vão querer fazer minha matrícula. Aí eu peguei 2 matérias, eu fazia de manhã, uma matéria era 2 vezes por semana, a outra matéria 1 vez por semana. Então eu ia de segunda-feira, eu entrava na faculdade 7h15 da manhã, saía 8h45. Pegava o ônibus, ia para a CDHU, trabalhava, chegava lá 9 horas, 9 e pouquinho, ficava direto, saía de lá, ao invés de sair às 5, como todo mundo, eu saía às 6 para compensar, 6, 6 e pouco, compensar aquele horário de manhã que eu não peguei. Como não tinha carro, não tinha como eu ir para casa, eu ia direto da CDHU, então depois à noite, entrava acho que 7 e pouco da noite, 7h15, e ia até 15 para as 11 da noite. Pegava um ônibus, ia para casa, eu morava no Brasil, Portugal, no centro. Chegava em casa 11, 11h30, ia tomar um banho, aí ia descansar não, aí eu ia estudar. E eu estudava até 2 e pouco da manhã, no outro dia, 5h30, 6 horas de pé. E eu fiquei um ano assim. Chegou no meio do ano, Nelson, eu estava no ônibus e eu encostei a cabeça assim, estava em junho, julho, e eu chegava na aula, as meninas, o pessoal lá, tudo cheiroso, tudo arrumado, puta, eu chegava, às vezes tinha mosquito, cara, sabe aqueles mosquitinhos suados o dia inteiro? Falei, eu tenho que passar, eu tenho que terminar a faculdade. E passar na OAB, né, porque eu não ia... Aí chegou em junho, eu não me esqueço disso, estava no ônibus assim, voltando para casa, cansado, encostei assim, eu estava chorando, sabe, eu falei, não vou aguentar, meu Deus, me dá força, o senhor tem que me ajudar, porque eu não vou conseguir, fisicamente, você imagina, dormindo 4 horas por noite. Aí eu olhei do lado assim, cara, tava o Seninha. O Seninha é um cadeirante, que ele fazia faculdade, e ele ia para a faculdade de cadeira de rodas. E ele voltava, o cobrador, na época tinha cobrador, ele ia lá, ele pegava a cadeira de roda dele, e o Seninha, ele se apoiava na cadeira assim, pulava assim no degrau do ônibus, na escadinha, e ele ia, sabe, se arrastando no chão. Se encostando para voltar para a cadeira. Aí eu olhei aquilo lá, eu comecei a dar risada. Eu falei, Deus já me mandou o que eu queria. Eu pedi para ele me dar força, aí eu vi aquilo e falei assim, eu estou reclamando? Quem sou eu? Que direito que eu tenho de reclamar? Falei, olha a situação do Seninha. Com toda essa dificuldade, ele está se esforçando, ele está indo para a aula, ele está enfrentando. E eu não tenho direito de reclamar. Ali, Nelson, me deu sabe, eu cresci, eu virei um gigante em questões assim de 10, 15 minutos. Eu falei, eu não posso reclamar da minha vida. Fui para casa, pau na época, nossa, na época eu tomava remédio para emagrecer. Eu tinha que terminar a minha faculdade. Sim. Eu não ia conseguir. Aí depois, mas Borgo ficou devendo. Não, paguei. Depois fui lá e acertei a dívida que tinha, inclusive o Toledinho na época. O Toledinho falou, Borgo, agora você conseguiu vencer.
Agora você vai lá, faz um acordo lá, parcela. Quer dizer, os caras ficavam segurando. Mas não foi fácil. Estudei. Imagino. E logo em 2006 ali passei já na OAB. Por que você escolheu criminal, Burgo? Porque entre Eu várias tinha- outras, né? Eu tinha muita facilidade. No próprio exame da ordem, eu prestei 4 exames. Todos eu passei na primeira fase. Por quê? Penal, processo penal, constitucional, administrativo e ética, eu quase que gabaritava. Quando caía trabalhista, tributário, aí processo civil, ia mal. Tá. Primeira fase, primeira prova, eu passei na primeira, reprovei na segunda. Segundo exame da OAB, mesma coisa. Terceiro exame, passei na primeira. Na segunda, faltou meio ponto na minha prova escrita. Eu fui lá e fiz um recurso. Eu lembro que eu escrevi data vênia, no V eu coloquei um acento circunflexo. E aí o corretor falou, não, palavras em latim não tem acento. Meio ponto a menos. Falei, não, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Faltou meio ponto para eu passar por causa de data vênia, poxa. Bom, não teve o recurso, o resultado do recurso que eu entrei, veio o novo exame. Eu falei, vou prestar. Primeira fase, passei de novo, que é objetiva, né, os testes. Quando foi ter a segunda fase, a parte escrita era num sábado. Na sexta-feira saiu o exame, o resultado do meu recurso, e eu fui aprovado na OAB. Falei, bom, agora... E o direito criminal, primeiro que ele é apaixonante, né? Ele está no dia a dia, na televisão, a gente escuta falar, as injustiças que tem. É uma área que chama muita atenção, mas é uma área muito difícil. Imagina. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, com domínio de crime organizado, com a fase do direito penal, daquele romance que tinha dos júris, aquela fase já passou. Hoje está muito complicado. E é difícil de entender também, pegando só um recorte aí para a gente aproveitar, porque entre tantos outros fatores possíveis que a gente podia comentar, o judiciário tem lá um comportamento dele, né, em relação à questão da criminalidade, e aqui fora, na hora de conversar a realidade difícil das pessoas, tem uma parcela da população que reage de forma mais refratária, tem uma parcela da população que acha que encarcerar resolve tudo, tem outra parcela da população que prega maior dureza, enfim, tem vários fatores possíveis. Isso torna, por si só, o direito criminal muito complexo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, uma nova ordem mundial que está sendo implementada. E no Brasil, até da escola de Frankfurt, de Gramsci, há uma destabilização muito grande na família. Sabe? Nós temos a dominação de uma esquerda que, com claros laços com o narcotráfico, que vem desde o Foro de São Paulo, em 1989, queda do Muro de Berlim, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e essa esquerda marxista, que depois que viram que a teoria do proletariado do Marx estava errada, né, que ele viu que não tinha um proletariado internacional, na Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores pegarem arma para defender a sua pátria e não para defender a causa proletária. Ali entra a escola de Frankfurt e entra o filósofo o Antônio Gramsci. E o Gramsci, ele era um defensor que tinha que fazer a revolução cultural, uma destruturação geral na família, porque a base, a pirâmide de Marx que tinha, ele entendia de outra forma. Você não teria uma revolução do proletário contra as classes dominadoras. Você teria que entrar na sociedade. E aí o PT, ele pegou a esquerda, né, não só o PT, e entra com essa revolução, sindicatos, redações da imprensa e na família. A destruturação total, porque eles, a esquerda, entra como a salvadora da pátria, mas sem contar qual que é a receita, qual que é o milagre. Olha, nós somos contra isso, contra isso, contra isso, contra isso. Tá, beleza. E aí, vocês são a favor do quê? Não tem uma métrica. Então há um trabalho de desestruturação muito grande da família, sabe, para explodir a família. E a gente está passando essa fase, uma fase muito difícil no mundo. Tá? Cabe a gente aqui fazer o que a gente está fazendo para
Você acha que tem uma dificuldade da parcela, que também daria em outro programa, de tentar conciliar, por exemplo, o mais conservador, pegando como exemplo, ele tem as defesas naturais da questão do Instituto da Família, aí quando olha a questão social, está desagregada aqui, ele também defende o encarceramento como algo que possa segurar um pouco essa onda. E as duas pontas são complexas. Nelson, com a desestabilização da família, política de descriminalização de drogas, enfim, política de despenalização, política de leniência com vários crimes ao ponto de um presidente da República falar, poxa, mas só porque foi roubar um celular para tomar uma cervejinha? Não existe isso. Ainda que não tenha uma consequência maior daquele roubo ou daquele furto de celular, é propriedade privada. A pessoa trabalhou para aquilo. Às vezes a pessoa está lá, pagou, parcelou em 10, 15 vezes para ter aquele celular, é dele. Ele pagou, ele suou com aquilo. Mas nós temos estabilização da família, defesa da liberação de drogas. O impacto do uso de drogas é violento na sociedade. A molecada, o pessoal mais jovem, tem um apelo, deixa eu liberar drogas, paz, amor, sei lá o quê. Conforme a gente vai crescendo, você vai chegar para um pai e vai falar, você quer que seu filho use droga? Você aceita? Pai e mãe não aceitam isso. Mas quando você foi moleque, você foi criança, você bebeu, você fez festa, sim. Mas é por isso que a gente vai envelhecendo e a gente vai amadurecendo. Você não quer isso para os seus filhos. Só que a política que tem hoje de estabilização da sociedade é muito grande. Aonde é que vai dar o reflexo disso? Grande parte cometimento de crimes. Ou de menor potencial ofensivo ou de maior. Chega um ponto que a sociedade não aguenta. A pessoa trabalha a barbaridade, o que ela pensa? Poxa, peraí, eu estou trabalhando, estou me matando, estou lutando, o cara está lá furtando, roubando, traficando, cadeia. A gente sabe que não é assim. Não é a cadeia, até porque é o que eu sempre falo, cedo ou tarde vai sair. Tem muita gente que fala assim, eu sou contra os benefícios, progressão de regime, não. O modelo é correto, na prática não dá certo. Mas o modelo é correto, porque você tem que tentar trabalhar essa pessoa para ela voltar ao seio da sociedade. Porque não tem pena de morte. O Brasil aceita a pena de morte só no caso de guerra, não é o caso. Então você não pode matar. Matam, tal. Isso é outro fato, não pode. Pelo menos não deveria. O que você vai fazer então? Cedo ou tarde essa pessoa vai voltar à sociedade. Ela volta como um monstro 10 vezes pior do que ela entrou? Ou ela volta, que é obrigação do Estado, tentar melhorar essa pessoa? O Estado tem que tentar. Então, quer dizer, nós estamos vivendo tudo errado. Destrói a família, ataque à propriedade privada, destruição da religião, quer dizer, tudo aquilo, aqueles freios sociais que nós temos para segurar a sociedade, para não cair para a justiça, o justiçamento, volta, principalmente nesse governo, que defende atos contrários à moralidade, enfim. E aí a sociedade reage. Opa, peraí, como é que vai fazer? Tem que trabalhar as bases, sociedade, criança, educação, escola. Como não faz isso aí, explode o reflexo na criminalidade. A sociedade, a parcela, que é a maioria dos brasileiros de bem, não vai querer saber, ele quer proteção. Por isso que o que ele faz? Ele tem esse reflexo, olha, cadeia. A gente sabe que não é tem que prender, claro. E eu falo mais, Nelson. Eu não sou a favor da pena de morte. Tá? Esse país de pilantra, de vagabundo que a gente vive aqui, iria muito inocente, muito coitado. Mas eu sou a favor da prisão perpétua. Em alguns casos. Porque a prisão perpétua, dependendo do caso, você consegue reverter. Eu já trabalhei em casos absurdos, que depois ficou comprovada a inocência da pessoa. Mas cada caso que... Olha, é revoltante. E hoje ainda é difícil um juiz que realmente está lendo ali. Às vezes o advogado entra com o pedido, a hora que você vê a sentença, o despacho do juiz, você está vendo que ele não leu. Pega lá um pedaço da fundamentação do Ministério Público, cola ali na sentença para fundamentar, entra com embargos declaratórios, dá aquele despachão padrão. Quer dizer, a justiça no Brasil, ela está falida. Nós temos aí algumas pessoas que usam algumas entidades, algumas associações para benefício pessoal, para conseguir advogar para grandes criminosos. Nós temos um judiciário
Não é segredo na advocacia da venda de sentença, Nelson. A gente que é advogado, a gente sabe disso. Sabe, uma promiscuidade jurídica. Magistrados, e aí eu digo da primeira até a última instância, em festas, em churrascos, em bebedeira, junto com advogados. Nós estamos num país que um presidente da República foi descondenado e todo mundo sabe o porquê que ele foi descondenado. Nós sabemos, não é segredo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de caráter, de dignidade intelectual, de honestidade intelectual, vai saber que esse processo do Lula não deveria ter sido extinto. O ex-presidente Lula saiu da cadeia para disputar a eleição contra o Bolsonaro, a gente sabe disso. Foi descondenado. E outras coisas que nós não podemos sequer tocar no assunto, porque estamos vivendo uma ditadura, um totalitarismo, com ameaça de prisão. Hoje, se você ousar a questionar, por exemplo, o processo eleitoral, você vai preso. É importante deixar registrado isso aqui para as próximas gerações. Eu não sou só vereador, eu sou advogado também, estou há 18 anos na área criminal e também sou comentarista da Jovem Pan News de Bauru. E nós corremos o risco de ser presos por crime de opinião. Até onde você coloca nessa tentativa de equilibrar o que está desequilibrado do ponto de vista das relações sociais, desses poderes todos, uma parte de uma crítica que pode ter sentido, de que quando está tudo desorganizado assim, eu posso perder um pouco do equilíbrio, é que eu estou falando institucionalmente, tá? Tanto do ministro que acha que ele pode abrir o inquérito, investigar o inquérito e julgar, seria uma excrescência, dava aqui uma aula básica de direito da faculdade que você pegou, quando do ponto de vista lá embaixo é falar, nossa, ofício aqui de comunicação, que você também é comunicador, poxa, eu posso opinar, mas e se eu opinar, até que ponto eu posso trabalhar com a informação, se ela for algo que pode ser desinformação, por exemplo? Quando a Constituição garante a liberdade de expressão, ela garante a liberdade plena. Não tem liberdade mais ou menos, até porque qual que é o limite? Existem mecanismos processuais, constitucionais, de crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, você responde por isso. Incitação ao crime, você pode responder por isso. Agora, quando a Constituição, parágrafo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que será exercido diretamente ou através de seus representantes. Os prejudicados que busquem os seus canais. Artigo 1º. Veja, nós estamos falando da Carta Magna, a Carta Constitucional, é vontade do povo. Tá? Vamos levar como verdade isso aí? Porque senão rasga a carta e acabou, é balbúrdia. Então, o artigo 1º, todo o poder emana do povo. Tá? Quem são os representantes do povo? Quem que fala em nome do povo? São os eleitos, os parlamentares. Aqui em Bauru, por exemplo, em causas locais, os vereadores. Eu sou um deles. No estado de São Paulo, os deputados. Em Brasília, deputados federais e senadores. Quando o parlamentar, o constituinte, lá em 88, ele fez a Constituição, a gente tem que seguir. E se na Constituição colocou a liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, como valores supremos de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, enfim, se é um direito, se está na Constituição, não tem relativização. Mesmo quando seja para fazer, eventualmente, um ajuste de pesos e contrapesos, ou não dá para entrar nisso, porque a gente acaba entrando no risco de cercear? Quando relativiza, acontece o que está acontecendo aqui hoje. É o que aconteceu na pandemia. Tá? Durante a pandemia, eu trouxe aqui nessa casa autores como Satoshi Omura, ganhador do Nobel de Medicina, William Campbell, ganhador de Nobel de Medicina, Tu Youyou, ganhadora de Nobel de Medicina, e mais algumas outras pessoas, como o Paolo Zanotto, que é um dos maiores virologistas que tem no Brasil, várias autoridades. Eu citei aqui 3 Nobéis de Medicina, com teses revisadas por pares. Nós sabemos que há um interesse das Big Pharmas, né? O interesse nessas terapias genéticas, porque não são vacinas. Vacina, pela definição, tem que passar pela 4ª fase. Se não tiver a fase farmacológica, que é a 4ª, não é vacina, é terapia. Isso por definição técnica, não sou eu que inventei.
E esse produto não tinha terminado nem a terceira fase. Então era um experimento que só foi autorizado pelo CDC nos Estados Unidos, pelo FDA, porque não tinha uma alternativa, quando na verdade existia, que era a ivermectina. Tese de Satoshi Omura. O que acontece? E também tem controvérsia sobre Sim. o conteúdo dela, como tudo na ciência. Tem controvérsia. Agora, pela declaração de Helsinki, cabe ao médico indicar ali o tratamento. Os médicos foram execrados. E nós sabemos o que está por trás disso. É muita grana. Nós temos 187 trabalhos revisados por pares a respeito da ivermectina. Só que se tivesse essa possibilidade, veja o estudo de Manaus, criminoso. Já está comprovado que o estudo com a cloroquina em Manaus, que mataram um monte de gente lá, que usaram a quantidade 10 vezes acima do permitido de cloroquina. Cloroquina na Amazônia, por exemplo, a malária, eles tomam a granel. Eles pegam assim no vidro e comem. Não conheço com profundidade o caso de Manaus. É difícil a questão de equilíbrio das relações. Nesse caso de Manaus, foi usado 10 vezes mais do que o máximo, a dose letal. Criminosamente. Porque se tivesse pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil nos Estados Unidos, pela lei americana, se tivesse uma alternativa ao tratamento, não poderia ter sido liberado essas terapias chamadas de vacina de forma emergencial. O que fizeram? Passaram a criminalizar. Hoje os estudos, tá, revisados por pares, estudos publicados na Nature, na Science, na PubMed, são as principais revistas de medicina do mundo, hoje indicam a eficácia desses tratamentos. Aonde eu quero chegar nisso aí? A ciência é o questionamento. Nós temos que questionar para aprimorar, para melhorar. Só que nessa época veio uma censura tão grande na época da pandemia, censurando, porque há interesse financeiro, muitos inocentes morreram por causa disso, muitos. Tá? E a censura começou a ser instalada ali naquele momento. Foi uma engenharia social, isso que foi feito na pandemia. As pessoas começaram a ficar com medo. Está aí, ó. Mais do que comprovado, a máscara não segura, isso é uma coisa óbvia. Nós chegamos numa idiotia tão grande que esse produto, o Dória falou que quem tomasse a vacina não morreria, era 0% de morte. O Dória, ex-governador de São Paulo, publicou no Twitter dele, que eu acho importante também ficar registrado, claro. Mas porque ali começou a transigir com direitos e garantias individuais e direitos fundamentais. Ali proibiram que o médico, pela declaração de Helsinki, indicasse o melhor tratamento para o paciente dele, perseguiram médicos, perseguiram políticos. Aqui na Câmara Municipal de Bauru, poxa, eu peguei um vídeo que foi exibido, acho que pelo Girão, pelo senador Girão, lá no Senado. Eu peguei o vídeo de lá e publiquei aqui. A plataforma que transmite o nosso programa derrubou a votação o dia inteiro. Mas aí tem o controle, um outro grande tema, o controle das big techs, dos poucos outro absurdo. Provedores Não, de sistemas do mundo. Controle de informação. Se tivesse barrado a minha fala, já seria um absurdo, um ataque. Derrubou a sessão da Câmara inteira. Naquele dia tinham projetos, tinham votações. Ah, mas é uma empresa privada. Dane, está no Brasil, tem que respeitar a nossa Constituição. E com essa flexibilização, hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Projeto de censura. Agora as big techs, né, que censuraram a gente lá atrás, agora eles vêm e começam a fazer lobby para não passar o projeto da censura no Congresso. Só que eles abriram as pernas, eles flexibilizaram lá atrás. E eu já falava desde lá de trás, desde 2021, não pode transigir com direitos e garantias individuais, direitos fundamentais. A hora que você abre um pouquinho, o jornalista ele pode falar, mas só até aqui. Tá? Mas peraí, ou é liberdade de expressão ou não é. Se ele cometer excesso, ele vai ser responsabilizado com isso, não tem censura prévia. Nós estamos vendo censura prévia. Não pode ter, por exemplo, pela lei de abuso de autoridade, o confinamento de homens e mulheres no mesmo espaço. Nós vimos as pessoas que estavam em frente do QG ser presas na Polícia Federal, todo mundo junto. Homem, mulher, criança, cachorro. Não pode, isso é crime. Não pode, pelo princípio da imparcialidade, da impessoalidade, você não pode ser vítima, você não pode ser ao mesmo tempo acusador e julgador. E nós temos que respeitar o duplo grau de jurisdição. E isso não está tendo com Alexandre de Moraes no Supremo.
Essas distorções todas, para aproveitar vários exemplos que você deu aí, mostra que essa relação de pesos e contrapesos, voltando na simbologia de novo, que não é só simbólico, né? Que está tudo desorganizado. Se fosse Caetano Veloso, que sei que você gosta da MPB, ia falar alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Ó, eu acredito que propositalmente o caos faça parte da nova ordem mundial. Já o foi totalitarismo. Já foi assim na vida. Hoje está pior. É. Eu vou fazer essa costura e vou chegar ali. Qual a importância que eu vejo do ex-presidente Bolsonaro? Muita gente tinha vergonha de falar que era de direita, de defender princípios conservadores e tal. O Bolsonaro ele veio como uma vitamina, uma ferramenta para os conservadores se levantarem e mostrarem o seu posicionamento, para defender sua posição. A esquerda sempre fez. Okay. Nesse levantamento, nesse questionamento, muitas coisas vieram à tona, Nelson. A corrupção no judiciário, a manipulação da imprensa. Eu sou de uma época que eu acreditava que a imprensa falava a verdade. Hoje eu sei que a imprensa fala o que é paga para falar, pelo menos a maioria. A gente está vendo a Rede Globo. A Globo metia o pau no Bolsonaro porque tinha cortado verba. O Lula voltou a meter dinheiro lá. Isso dava um outro programa também, né? Que se a gente pegar a origem da televisão do Brasil dos anos 70 para sair de lá, a criação do sistema já foi nessa relação de que o controle de informação está ligado ao financiamento, editorialmente falando, né? Sim, mas isso você que é jornalista, você conhece. Eu, como eu disse, eu venho de uma época que eu acreditava que a imprensa era para passar mesmo a verdade. A imprensa passa informação. E dependendo dos interesses que está por trás, vai depender do tipo de informação que vai passar. Mas eu acreditava que a Rede Globo falava a verdade. Só a verdade, vamos dizer assim. A gente não pode falar também que tudo é mentira. Mas eu não imaginava os interesses que tem por trás. Então, quer dizer, essa imprensa que rebentou o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, bateu pra caramba, hoje se cala diante essa ditadura, esse totalitarismo. Sabe, foi afastado um governador, Nelson, Distrito Federal. Num inquérito, a inquérito das fake news. O que é fake news? Define para mim. Notícia falsa, tá? É crime? Aonde está escrito que é crime? Na Constituição. O ministro do Supremo Tribunal Federal que instala o inquérito de ofício, na verdade, o Toffoli, né? Partindo de censura, acho que da revista Cruzoé, daquela reportagem, o amigo do meu pai, que ligava ao Toffoli, ele vai instaurar o inquérito, passa para o Alexandre de Moraes, ele indica o Alexandre de Moraes sem ter a distribuição. Num crime, fake news, o que é isso? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal fala que só pode instaurar um inquérito de ofício dentro do tribunal por crimes cometidos dentro do tribunal, dentro do prédio. Aí eles fizeram um aumento do entendimento que crimes cometidos pela internet também estaria dentro do prédio. Aí eles ficam 4 anos prende aqui, operação permanente. Sabe, nós estamos vivendo o totalitarismo, Nelson. O Borgo, a gente está falando de 25 anos da TV Câmara aqui, não por acaso. O Borgo jovem lá, do diretório acadêmico, da CDHU, que aprendeu com o Ladeira, que brigou, que viu a social-democracia se desfigurar, do PSDB 17 anos, ele está mais aflito hoje por causa dessa desconfiguração dessas relações, por várias razões? Sofre demais quem conhece a verdade. Quanto mais nós não sabemos tudo, é óbvio. Meu pai falava muito isso, falava, filho, se aqui em Bauru desse jeito, você imagina em Brasília. Então, quanto mais você vai conhecendo a vida, principalmente na política, por um lado vai dando mais nojo. Eu considero que 80% dos políticos da política é formada por ladrão, por bandido, por pilantra. Gente que está lá para benefício pessoal. 10% de pessoas boas, mas que estão acovardadas, e 10% são aqueles que estão indo para cima mesmo brigando. E aqui eu não falo de direita, esquerda, eu falo no geral, e que acabam sendo perseguidos ou não têm um futuro muito longo na política. Na política, às vezes o pessoal acha que tem que ter a malandragem, não é assim. E quem não aceita a malandragem acaba não tendo um futuro. Então você não enxerga a palavra esperança no sentido de esperançar, então?
olhando para o horizonte? Sim, eu vejo, mas em que sentido? Que nós ainda vamos ter num futuro não tão perto. Eu vejo mais para meus filhos, a geração dos meus filhos, que hoje estão com 10 anos, uma mudança muito grande no país. Em curto tempo, eu não vejo isso. Eu vejo um totalitarismo, uma arbitrariedade muito grande, ainda vai demorar muito tempo para a gente mudar. Só que nós temos que lutar, Nelson. Nós precisamos lutar. Eu não posso chegar em casa, olhar para minhas crianças e pensar, poxa, eu me acovardei. Eu sei o que está por vir. Como é que eu... A minha esperança é na próxima geração, Nelson. E é para isso que eu estou lutando. Eu preciso usar o recorte aqui por causa do tempo, que eu sabia que o Papo com o Borgo rende mesmo, e é bom que renda. De comunicação e gosto de política, é lógico. Mas você tem que dizer para a gente, para registrar, já que registro para registrar, que você tem quase 20 músicas compostas. O Borgo toca violão, eu cantava com ele naquela mesinha de lata do bar do Alberto Português. A Mara sabe disso, ela é testemunha. Você foi estar na minha casa, tocando violão na minha casa. Ali do lado, é só passar na curvinha ali. A Benjamin Constant acaba na rua, só ir rodobrar a esquina. Eu toco violão desde de moleque, não é aquelas coisas assim, mas eu gosto. E eu costumo brincar o seguinte, eu tinha uns amigos que tinham uma situação financeira bacana e tinha lá carro zero, carro importado e tal, e eu, quebrado pra caramba. Quando muito, eu pegava um Del Rey do meu pai, que ele usava para trabalhar e me emprestava ali para sair. Meu pai ainda falava assim, se tiver mais de um homem no carro, nunca mais você pega o carro. Porque meu pai falava que quando tem bastante molecada dentro do carro, vai fazer besteira. Meu pai falava, sai com a namorada, usa o carro do pai trabalhar, se acontecer alguma coisa e tal. E ali eu pegava o violão, colocava no porta-malas e saía. Enquanto o pessoal tinha lá os carrão importado, tudo, eu tinha o meu violãozinho. E eu sempre, para quem me conhece aqui da tribuna e tal, vê aquele jeitão, muito pelo contrário, eu sou manteiga derretida, eu choro às vezes por qualquer coisa. Saber tocar um Timaya, uma coisa ajuda na rodinha, né? Né? Minha esposa, por exemplo, eu subia no muro da janela dela, eu fazia serenata, eu pulava muro de casa para pegar a rosa, levava para minha esposa. E ali eu fiz algumas músicas para minha esposa. Minha esposa, eu falei, acho que do momento positivo dos meus filhos, mas eu também divido quando eu conheci minha esposa. Minha esposa é um presente que Deus me deu. Se eu estou aqui sentado hoje, sou advogado, sou comentarista da Jovem Pan, sou vereador e ainda mexo com redes sociais, com a minha página. E eu devo muito à minha esposa. Minha esposa é o coração, é o sentimento, é tudo. É a razão, é o presente que Deus deu. Se existem outras vidas... com certeza nós tivemos contatos em outras vidas passadas e teremos nas futuras. Porque a gente não briga, Nelson. A relação que eu tenho com a minha esposa de lealdade, de parceria, de amizade é muito grande. E desde lá de trás eu fazia música para ela. Só que o que eu fazia? Eu pegava um papel, eu escrevia lá, que eu aprendi a tocar com aquelas revistinhas de cifras, né? Sim. Aí eu escrevia a letra, punha as cifras, beleza? O que eu fazia? Eu dobrava e colocava dentro do violão. O buraco do violão eu jogava. A caixa do violão. Então hoje eu tenho um violão que a minha sogra me deu. Eu tenho acho que tem 3 violões. Em casa, para você ter uma ideia, tem 3 violões, tem gaita, tem cuíca, tem piano, tem pandeiro, tem bongô. Eu tinha comprado um sax uma vez para começar a tocar. Aí não tive saco, acabei doando, dei de presente para o Eliseu, que é meu assessor, que ele toca. Mas eu fazia as músicas e tal, e hoje no meu violão tá lá, aqueles papéis bem amarelados, sabe? Bem antigo, mas tem as músicas, nunca gravei, mas tem as músicas lá que eu deixando de recordação para molecada quando eu passar. A frase mais difícil do Câmara Livre no bate-papo de pessoas com você que tem a comunicação natural e o gosto de dialogar no dia a dia é a última menção minha. Se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, só enquanto a gente está conversando aqui, eu fico pensando, eu trabalho muito para
para o futuro. Eu penso muito nos meus filhos. O que eu vou deixar para eles? E enquanto a gente está aqui conversando, fazendo essa entrevista, eu fico imaginando daqui 5, 10, 15, 20 anos, alguém assistindo uma entrevista dessa falando, poxa, teve pandemia naquela época. Poxa, teve um rompimento, uma ruptura institucional naquela época. Então, quer dizer, cada um, a gente tem que lutar, fazer a nossa parte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito, olha, complicado, de ruptura institucional mesmo. Não sei o que vai ser no futuro, mas eu, pelo menos, e tento incentivar a todos que a gente tem que lutar, entendeu? Tem que brigar pelo futuro melhor. E eu acredito nisso. Não vejo no momento ali, rapidamente. Mas nós vamos passar por tudo isso. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país muito rico, muito pujante. Nós vamos passar por tudo isso aí, voltar à estabilidade e de uma forma até melhor. Porque no passado, toda essa corrupção que tinha no Brasil, imprensa, poder judiciário, legislativo, executivo, a gente não entendia isso. Nós éramos hipnotizados com o jogo de futebol, com um monte de manipulação de imprensa, de política, enfim. E a gente achava que estava tudo normal quando um trabalho externo estava sendo feito na sociedade. Hoje nós sabemos o que tem, a podridão que tem na política, na imprensa. Então, quando nós amadurecermos e passarmos desse ponto, com certeza a gente vai estar muito mais forte. E faz parte do crescimento de uma sociedade a gente superar esses degraus. É mais um degrau que nós estamos passando e nós vamos passar. Então, eu queria deixar essa mensagem de esperança. Porque às vezes eu sou muito duro, muito pragmático, que a gente tem que entender a realidade, que a gente só consegue vencer os nossos problemas quando nós temos noção da realidade. Aí a gente luta. Hoje, num curto espaço ali, não acredito em melhoras. Pelo contrário, acho que vai piorar até. Mas que para as próximas gerações nós vamos fazer uma geração mais forte, mais consciente, uma democracia, um país mais sólido, eu tenho certeza. É essa esperança, essa mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado por ter vindo fazer esses recortes conosco aqui, que você esteja presente na nossa trajetória pública de fazer essa conversa no Câmara Livre. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos hoje no Câmara Livre com o Luiz Eduardo Penteago Burco. A gente só demarca a história por uma questão de que a história às vezes pede para fazer alguns registros. 25 anos da TV Câmara Bauru. Viu como é legal, nesse fundo escuro, falar um pouco sobre a claridade? Até o nosso próximo encontro.